Hoje a gente vai mergulhar numa das histórias mais transformadoras de todos os tempos, a de Abraão. Sabe, é uma jornada que praticamente define o que é ter fé, o que custa a obediência e como as maiores provações da vida podem, na verdade, construir um destino incrível. Pensa bem nisso por um instante. O que faria alguém largar a própria casa, a família, a segurança, tudo, absolutamente tudo que conhece, só por causa de uma voz que promete algo grandioso, mas que ainda não dá para ver? Pois é, essa pergunta é o coração da história de Abrão. E para a gente entender o tamanho dessa jornada, a gente precisa começar por quem ele era. E o mais chocante é que Abrão não tinha nada de herói óbvio. Muito pelo contrário. O ponto de partida de Abrão não é um lugar sagrado, não. Ele vem de Ur dos Caldeus, um grande centro da Mesopotâmia. As fontes mostram que a própria família dele adorava outros deuses. Ou seja, ele estava totalmente mergulhado numa cultura que não tinha nada a ver com o Deus que o chamou. E aqui está o ponto que muda tudo. A escolha de Abrão não foi por mérito. Não é que ele tinha algo de especial, sabe, que o fizesse ser o escolhido. Não, foi um ato de pura e soberana graça. Deus o escolheu apesar de tudo, o que torna o que acontece depois ainda mais espetacular. E é bem aí, no meio dessa vida comum, que a história dá uma virada cinematográfica. Acontece um chamado, uma intervenção divina, que não ia mudar só a vida de Abrão, mas que ia ecoar por toda a história da humanidade. E o chamado divino é, uau, direto, radical, sai. Não é um convite, é uma ordem para ele abandonar tudo o que dava identidade e segurança para ele. Imagina só o impacto emocional de ouvir uma ordem dessas. Vamos parar para pensar no que isso significava. Não era só uma mudança de casa, gente. Era uma ruptura tripla. Deixar a terra, perder a pátria. Deixar a parentela, perder a comunidade. Deixar a casa do pai, perder a herança, a identidade. Era literalmente desmontar a vida inteira dele. Só que, em troca desse sacrifício gigantesco, vinham promessas na mesma proporção, ou até maiores. Deus estabelece uma aliança com 7 promessas, que incluíam não só uma terra nova, mas o começo de uma grande nação e um legado que, no final das contas, abençoaria o mundo inteiro. E aí, diante de uma ordem tão radical e de promessas tão monumentais, o que será que Abrão fez? A resposta dele a esse chamado é, na verdade, uma verdadeira aula sobre o que significa viver pela fé. E tem um detalhe que deixa tudo isso ainda mais impressionante. Abrão tinha 75 anos. Ele não era nenhum garotão procurando aventura, não. Era um homem com a vida feita. Na idade em que a maioria das pessoas só quer saber de sossego e estabilidade, ele foi chamado para a maior incerteza da vida dele. E é aqui que a gente vê o grande conflito. A lógica humana, a voz da razão, com certeza gritava: fica, aqui tá seguro, tá confortável, você conhece tudo. Mas a fé, ela sussurrava outra coisa. Vai, em direção ao incerto, ao desconfortável, ao desconhecido. E Abrão, ele escolheu escutar esse sussurro. Essa frase resume tudo perfeitamente. Não tinha mapa, não tinha GPS, não tinha um destino final claro. Ele simplesmente obedeceu. Ele foi confiando só na promessa, e não num plano cheio de detalhes. Isso é fé na sua forma mais pura. Só que, olha só, chegar na Terra Prometida não era o fim da história. De jeito nenhum. Na verdade, era só o começo de novas provações, e que provações. A fé de Abrão ia ser testada de um jeito que ele nem imaginava. E a primeira prova de fogo já veio de cara. Quando chegou em Canaã, Abrão não encontrou um lugar vazio esperando por ele. Ele encontrou os cananeus, povos descritos como guerreiros e hostis. A promessa bateu de frente com a realidade dura e crua. E como se não bastasse ter gente hostil na área, veio o segundo teste. Uma fome terrível tomou conta da região. A terra, que era para ser uma bênção, virou um lugar de escassez, de desespero. A promessa parecia estar se desfazendo ali, na frente dele. A gente consegue imaginar a confusão na cabeça de Abrão, né? Terra ocupada, fome. Ele deve ter pensado: ué, cadê a promessa? Cadê a bênção? Essa pergunta com certeza ficou ecoando, testando a confiança dele até o limite. E é nesse momento que a gente vê o lado humano de Abrão. O grande herói da fé, ele também vacilou. Pressionado pela fome, ele agiu pelo medo e não pela fé. Descer para o Egito foi uma decisão dele, por conta própria, e as fontes descrevem isso como uma experiência desastrosa que o levou a mentir e o colocou em um perigo danado. Então, o que a gente tira de lição dessa jornada cheia de altos e baixos, de fé absurda e de falhas bem humanas?
Vamos resumir aqui os pontos principais que a história de Abrão ensina pra gente. A vida de Abrão mostra pra gente que essa jornada de fé, ela tem 3 pilares. Primeiro, uma obediência que não precisa de todas as respostas na mão para agir. Segundo, uma fé que acredita naquilo que os olhos ainda não veem. E terceiro, a perseverança para continuar firme mesmo quando a realidade grita ao contrário da promessa. E toda essa jornada nos leva direto para aquela definição clássica do que é fé. A vida de Abrão é a ilustração perfeita disso, é o exemplo vivo. Ele agiu com base numa certeza firme daquilo que ele esperava e na prova de coisas que ele simplesmente não podia ver. E no fim, a história desse homem de quase 4.000 anos atrás deixa uma pergunta super atual para a gente. Será que qualquer jornada que realmente vale a pena na vida não exige exatamente esses mesmos pilares? Fé para dar o primeiro passo no escuro, obediência a um propósito maior e perseverança para não desistir no meio do caminho? Fica aí a reflexão.